A cidade de Santa Luzia era daquelas que pareciam ter parado no tempo, escondida entre as montanhas verdes de Minas Gerais, onde o ar sempre cheirava a café fresco. Mato molhado e terra fértil. Suas ruas eram de pedras irregulares, ladeadas por casarões coloniais coloridos com janelas de madeira, e jardins cheios de flores que brotavam por todos os lados. No ponto mais alto, a igreja branca de torre única vigiava tudo, e ao redor, as montanhas desenhavam um horizonte perfeito, ora fechado por neblina fina, ora banhado por um sol dourado, que fazia tudo brilhar. Era um lugar calmo, de gente acolhedora, mas onde cada passo era observado e cada novidade se espalhava rápido de boca em boca. No centro da cidade ficava a agropecuária São Bento, de portas de madeira pesada e uma sineta que anunciava cada chegada. E era ali que vivia e trabalhava Suzy, uma mulher de beleza forte e marcante, com seus 26 anos bem vividos. Tinha a pele clara, macia e aveludada, que ganhava um tom rosado quando ficava emocionada ou abalada. Seus cabelos eram castanhos, de tons que iam do médio ao escuro, com ondas leves e brilhantes que caíam soltas e volumosas sobre os ombros e costas. Seus olhos eram o seu ponto mais bonito, grandes, amendoados de um castanho profundo e intenso que guardavam inteligência, doçura e também um brilho de orgulho e independência, características de quem batalhou sozinha por muito tempo. Tinha traços suaves, mas firmes, lábios bem desenhados e um corpo bem proporcionado, que ela carregava sempre com postura ereta e elegância, vestindo roupas simples e práticas, mas sempre impecavelmente arrumadas. Viúva cedo, dedicou-se inteiramente ao trabalho, mas por trás da seriedade, seu coração ainda guardava espaço para sonhar. A sineta da loja tocava quase todos os dias agora. Suzy já reconhecia o som dos passos, antes mesmo de ele empurrar a porta. Era Gael, um homem de 34 anos, imponente e belo como as paisagens ao redor. Era muito alto, de ombros largos e corpo atlético, músculos definidos pelo trabalho pesado e pela vida ao ar livre. Tinha cabelos castanhos escuros, brilhantes e bem cuidados, que ele costumava deixar um pouco bagunçado ou jogado para trás, revelando uma testa larga e um rosto de traços fortes e perfeitos. Mandíbula bem definida, nariz reto e barba cheia, bem aparada, com fios que misturavam o castanho e um tom avermelhado que realçava ainda mais a cor da sua pele, morena, dourada e bronzeada pelo sol do campo. Mas o que paralisava qualquer um que o olhasse eram os seus olhos, verdes, intensos, profundos e brilhantes, capazes de expressar seriedade, mistério, desejo ou uma doçura infinita. Suas mãos eram grandes, calejadas e fortes, marcas claras de quem lida com a terra, as ferramentas e o manejo da fazenda, e ele costumava chegar vestido com camisas de tecido leve, mangas arregaçadas, calças claras e botas de couro, sempre com o chapéu na mão e o cheiro inconfundível de terra fresca e mato bom. Gael havia chegado à cidade com o propósito principal de cuidar, recuperar e devolver vida às terras abandonadas da fazenda Rancho Novo, uma propriedade imensa que pertenceu ao seu avô, o senhor Benedito, e que estava há anos esquecida, coberta pelo mato alto, com cercas quebradas, estradas de terra esburacadas, nascentes entupidas e as construções antigas caindo aos pedaços. Para ele, não era apenas uma herança ou negócio, mas uma missão de honrar a história da família, limpar as terras, consertar o que estava destruído e fazer com que aquele lugar voltasse a ser produtivo, vivo e cheio de movimento como nos tempos antigos. Ele chegava sempre com aquele olhar verde que parecia enxergar além do balcão. No começo eram só compras, herbicida, arame, sementes, ração, ferramentas, tudo o que ele precisava para o trabalho intenso de recuperação da fazenda. Depois vieram as conversas, e as conversas viraram risadas. E as risadas viraram algo mais perigoso. Numa tarde quente de novembro, o céu de Minas ameaçava chuva, pintado de tons acinzentados e dourados. Gael apareceu com a camisa grudada no corpo por causa do suor, o peito largo e os braços fortes à mostra, sinal de que havia trabalhado duro o dia todo de sol a sol. Suzy sentiu o coração dar um salto forte quando ele sorriu, um sorriso que iluminava todo o seu rosto marcante. Hoje eu não vim comprar nada. Suzy, vim te convidar para conhecer Rancho Novo. Quero te mostrar o que já consegui fazer por lá. Ela hesitou só um segundo. Era uma mulher ocupada, viúva de uma vida inteira dedicada ao trabalho, que não tinha tempo nem cabeça para romances. Mas algo naquele homem alto,
Forte e de olhar hipnótico fazia ela esquecer a agenda, as contas e o cansaço. Só se eu dirigir, respondeu ela fingindo seriedade, enquanto seus olhos castanhos brilhavam de diversão e interesse. Dizem que você anda distraído ultimamente. Gael riu. Aquele riso grave e profundo que descia pela espinha dela como mel quente. Distraído por sua causa, Dona Suzy. O caminho até Rancho Novo era de terra batida, cercado de pastos verdes, pés de café carregados e matas fechadas que faziam sombra por todo o lado. Quando chegaram, Suzy ficou impressionada. O que antes era mato e abandono agora mostrava cercas novas, roça limpa e organizada, estradinhas arrumadas e a casa velha já com o telhado novo e as paredes reparadas. Todo o esforço e dedicação de Gael estavam ali, visíveis em cada detalhe restaurado. Eles caminharam juntos até o córrego de águas claras que cortava a propriedade. O sol baixava devagar, pintando tudo de dourado e laranja. Gael parou, virou-se para ela e, sem pedir licença, segurou seu rosto delicado com as duas mãos grandes e calejadas, com uma força suave e protetora. Os olhos verdes dele penetraram fundo nos olhos castanhos dela. Eu não vim para Minas só por causa da herança do meu avô, murmurou ele, com a voz rouca e baixa. Acho que eu vim porque algo aqui ainda me puxava, desde menino. Agora eu sei o que era. O beijo foi lento, profundo, cheio de desejo represado há muito tempo. Um encontro de almas que pareciam se conhecer de outras vidas. Suzy se entregou com todo um coração, sentindo a segurança e o carinho que só ele sabia transmitir. Quando se afastaram, os dois estavam sem fôlego, os rostos próximos, as respirações misturadas. A partir daquele dia, o romance floresceu rápido demais. Encontros escondidos atrás da loja, jantares na varanda de Suzy com comida mineira simples e gostosa, passeios a cavalo no fim da tarde pelas estradas entre as montanhas. Gael era carinhoso, protetor e intenso, sempre olhando para ela com admiração. Dizia que ela era a mulher mais forte e linda que ele já tinha conhecido. Ela que sempre se virou sozinha, se permitia ser frágil e cuidada só nos braços dele. Mas o interior é pequeno, e a inveja não dorme. Foi seu rival, o Zé Carlos, dono de outra agropecuária maior e de coração pequeno, quem plantou a semente da desconfiança. Num sábado de feira, quando a cidade estava cheia, ele puxou Gael para um canto e falou baixo com maldade. Cuidado, rapaz. A Suzy tá interessada mesmo é na terra do rancho novo. Todo mundo sabe que o sítio tá endividado até o pescoço. Ela já fez proposta para comprar barato quando seu Benedito ainda era vivo. Agora tá usando você, seu jeito de menina ingênua, para conseguir o que quer. Gael ouviu calado, o rosto duro e sério. No começo não acreditou, mas a semente ficou plantada na sua cabeça, alimentada pelo medo de estar sendo usado. E quando ele viu, Suzy conversando animadamente com o agrônomo que cuidava da contabilidade de rancho novo, a dúvida virou certeza. Ele não sabia que ela apenas tentava ajudar a resolver as pendências antigas da fazenda para ele. A briga explodiu numa quarta-feira à tarde, na varanda da casa dela, com a vista para as montanhas. Então era isso? Gritou Gael, a voz rouca de raiva e dor, os olhos verdes brilhando de fúria. Você se aproximou de mim. Me olhou desse jeito, me beijou. Me deixou entrar na sua vida enquanto calculava quanto ia lucrar com tudo isso. Me usou para ficar com 200 alqueires de terra boa, não é mesmo? Suzy ficou pálida, o rosto delicado perdendo toda a cor, os olhos castanhos arregalados de choque. Do que você está falando, Gael? Eu faria isso nunca. Não mente para mim. Ele cortou, duro como pedra. O Zé Carlos me contou tudo, e faz sentido. Você é esperta, Suzy. Independente e batalhadora, não precisava de homem nenhum, a não ser que o homem viesse com uma fortuna em terra. As lágrimas subiram aos olhos dela, mas Suzy tinha orgulho de sobra. Não chorou na frente dele. Endireitou os ombros e o olhou com frieza, embora o coração estivesse partido em 1000 pedaços. Se você acredita nisso, então você não me conhece nem um pouco. E nunca me amou de verdade. Pode ir embora, Gael. Vai embora agora mesmo. Não quero ver sua cara nunca mais. Gael ficou parado um segundo, o peito largo subindo e descendo forte, lutando contra a própria dor. Depois virou as costas, o corpo grande e rígido, e saiu batendo a porta da varanda com força. Naquela mesma noite, ele começou a arrumar as malas em Rancho Novo. Decidiu que voltaria para São Paulo assim que o dia clareasse. Melhor ir embora do que ficar sendo enganado por quem amava. Eram quase 9 horas da noite quando ele parou o carro em frente à casa de Suzy pela última vez. A lua cheia iluminava a rua de pedras. Ele ia deixar as chaves da loja, que ela tinha emprestado, e ir embora sem olhar para trás. A luz da sala ainda estava acesa. Ele entrou sem bater,
Suzy estava sentada no sofá, abraçando os próprios joelhos, os olhos castanhos vermelhos e inchados de tanto chorar escondido. Quando o viu, se levantou rápido, enxugando o rosto e tentando disfarçar a tristeza. Veio devolver as chaves? Pode deixar aí sumir. Gael colocou as chaves na mesinha de centro. Ele estava prestes a responder. Mas foi então que a luz do abajur bateu no peito dela, onde um brilho prateado chamou a atenção dele, como um sinal enviado pelo destino. Era um pingente pequeno, delicado, em formato de coração partido ao meio, com uma letra G gravada bem no centro. Ele congelou no lugar, a respiração parando completamente, como se o tempo tivesse parado também. Onde você conseguiu isso? Perguntou, a voz saindo quase um sussurro, rouca de emoção e surpresa. Suzy franziu a testa confusa, levando a mão até o pingente que usava sempre, sem imaginar o que aquilo significava para ele. Isso? Ganhei quando era criança, há muitos anos. Um menino me deu antes de ir embora com os pais. Ele disse que um dia ia voltar para completar o coração e que aí a gente ia ficar junto para sempre. Eu guardo comigo desde então como minha maior lembrança. Gael, com as mãos tremendo visivelmente, levou os dedos ao pescoço e tirou de lá uma corrente fina que ele sempre usava, escondida sob a roupa. No final dela, brilhava a outra metade do coração, perfeitamente igual, com a letra S gravada com cuidado. As duas partes se encaixavam como se tivessem sido feitas uma para a outra, desde o princípio do mundo. O silêncio que caiu na sala foi tão profundo que dava para ouvir o coração dos dois batendo desesperados, em um mesmo ritmo. Susana, murmurou ele, usando o nome completo dela pela primeira vez, os olhos verdes já cheios de lágrimas que escorriam pela pele morena e pela barba. Era você? Sempre foi você? Suzy deu um passo atrás, as mãos levadas à boca, olhando para ele, para o pingente, e de novo para ele. De repente, o rosto dele, os olhos verdes, tudo pareceu mudar. Pareceu ficar familiar, como uma lembrança que voltava de muito longe, atravessando os anos. Gaelzinho, ela sussurrou, a voz embargada de choro e alegria. Aquele menino magrinho, de olhos verdes brilhantes que morava na fazenda vizinha, que me prometeu que ia casar comigo quando crescesse debaixo do pé de jabuticaba. Os olhos dele se encheram ainda mais de água. E toda a raiva, toda a dor, toda a desconfiança desabaram de uma vez, dando lugar a uma alegria imensa e avassaladora, daquelas que tomam conta de todo o ser. Meu Deus, Suzy, eu achei que nunca mais ia te encontrar. Passei anos procurando por você, sem saber nem por onde começar. Mudei de cidade, mudei de vida, cresci e me tornei um homem. Mas nunca esqueci a menina de cabelos castanhos e tranças que me deu o primeiro beijo e o primeiro amor da minha vida. Eu vim para esta cidade, para esta fazenda, sem saber ao certo porquê. Mas agora entendo. Foi o destino. Foi você, sempre foi você me puxando de volta. Suzy soltou um soluço alto e correu para os braços dele. Gael a apertou com tanta força e carinho que quase a levantou do chão, enterrando o rosto nos cabelos dela, sentindo o perfume que ele reconhecia desde sempre, sentindo que finalmente estava em casa. Me perdoa, meu amor. Ele sussurrou repetidas vezes, beijando seu pescoço, suas mãos, seu rosto com uma ternura infinita. Eu fui um idiota. Deixei que falassem mal de você. Deixei o medo e a dúvida falarem mais alto do que o meu coração, que sempre soube quem você era. Me perdoa por cada lágrima que te fiz derramar. Nunca mais duvide de mim, Gael Mendes. Nunca mais, ela pediu, olhando dentro dos olhos verdes dele, segurando o rosto forte entre as mãos, como se quisesse guardar cada traço para sempre. O meu coração sempre foi seu, desde menina, e nada, nem ninguém, vai nos separar de novo. Eles se beijaram com todo o amor acumulado, com a certeza de quem encontrou o que passou a vida toda procurando. Foi um beijo de reconciliação, de promessa cumprida, de almas que finalmente se reencontraram para viver juntos como prometido anos atrás. A chuva fina começou a cair lá fora, batendo devagar nas janelas da casa e espalhando pelo ar o cheiro de terra molhada que sempre anunciava paz em Santa Luzia. Mas nenhum dos dois se importou. O mundo parecia ter desaparecido ao redor. Gael encostou a testa na dela. Fechou os olhos por um instante e sorriu daquele jeito que fazia o coração de Suzy perder o ritmo. Sabe o que mais dói? Perguntou ele em voz baixa. Ela franziu a testa, ainda acariciando o rosto dele, e perguntou o que. Ele sorriu, os olhos verdes brilhando. Saber que eu demorei tantos anos para voltar para você. As lágrimas voltaram aos olhos dela, mas dessa vez eram lágrimas leves, felizes. Suzy segurou a mão dele e encaixou seus dedos entre os dele, como se aquela mão sempre tivesse pertencido ali. Não demorou.
sussurrou ela, sorrindo entre lágrimas. Você chegou exatamente quando tinha que chegar. Gael não respondeu. Apenas a puxou para perto, a abraçou forte e a beijou outra vez, enquanto a chuva caía do lado de fora e a lua desaparecia atrás das nuvens. Naquela noite, pela primeira vez depois de muitos anos, dois corações que haviam se perdido na infância finalmente encontraram o caminho de volta para casa. E, no silêncio da pequena Santa Luzia, o destino sorria, porque algumas promessas feitas debaixo de um pé de jabuticaba simplesmente nasceram para durar para sempre.